Vamos abrir as nossas Bíblias, queridos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1. Carta de Paulo aos Romanos, no seu capítulo 1. Hoje, os irmãos ouvirão o último sermão da série 5 Solas, que iniciamos lá no primeiro domingo de outubro, alusivo ao mês da Reforma, o qual comemoramos no último dia 31 de outubro. E hoje nós iremos falar sobre a fé, enquanto uma das bases da Reforma Protestante. Diante de um dos textos talvez mais conhecidos da Reforma, sobretudo pelo reformador Martinho Lutero, quando no verso 17, ele ousou pregar e enfatizar a doutrina da justificação somente por meio de Cristo, mediante a fé. E diz assim, apenas o verso 17, vamos ler todos juntos, firmemente. Diz assim a palavra do Senhor: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Senhor, nós te louvamos, porque essa justiça do Senhor foi completa em Cristo Jesus. Porque certamente se ela fosse imputada a nós, nós seríamos mortos e viveríamos em estado de morte e separação diante do Senhor. Obrigado pelo sacrifício do teu Filho, Deus. Obrigado porque o Senhor nos libertou deste império das trevas, o Senhor nos revelou isso à luz da Escritura. Aprove ao Senhor que durante um tempo sombrio e escuro da história, isso fosse ocultado, transmitindo-se a inverdade herética ao homem de que ele deveria fazer algo para obter essa justiça do Senhor, de que ele precisaria de suas obras ou de seus sacrifícios para obter o favor do Senhor. E obrigado, Deus, porque ao mesmo tempo em que isso fazia parte dos teus planos, também fazia do Senhor levantar homens fiéis à tua palavra e ao teu evangelho, tementes ao Senhor, que teme mais ao Senhor do que aos homens, para proclamar essa verdade. Louvamos-te, Deus, pela história da tua igreja e o modo como o Senhor tem conduzido o teu povo e preservado o teu remanescente fiel. Retirando, sim, Deus, do nosso meio aqueles que nunca foram dos nossos. E que o Senhor continue fazendo isso no nosso meio. Ó Deus, retire do nosso meio o joio, os falsos profetas, os lobos em peles de cordeiro. Ou então nos dê graça, Deus, para resistirmos a eles. Porque certamente no dia do juízo, o Senhor irá separar aqueles que são teus, dos ímpios, dos réprobos, daqueles que enganaram o teu povo e a tua igreja. Que o Senhor nos ajude a permanecermos firmes e fiéis. E ajude-nos a entender também que o meio pelo qual o Senhor decidiu fazer isso é por meio da Escritura do Senhor, da tua palavra, revelada a nós, em nome de Cristo Jesus. Amém? Queridos, então, no dia 31 de outubro de 1517, o até então padre, até então um clérigo, Martinho Lutero, afixava na porta da capela de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses. E eu não sei se você já teve a oportunidade de ler as 95 teses. Eu comentei aqui no curso de oficiais que é pré-requisito básico, que alguém que queira ser um presbítero, um diácono ou um pastor tenha pelo menos uma vez na vida, antes de morrer, lido as 95 teses, Que tipo de protestante é você que nunca deu nenhuma passada no olho assim,
Não é? Então, certamente alguém vai colocar isso aí lá no nosso grupo do WhatsApp, para você ter a oportunidade de fazer, caso você nunca tenha lido as 95 teses. E lendo as 95 teses, você vai perceber, preste bem atenção, lendo as 95 teses, já deixa eu lhe dar um spoiler, você vai perceber que boa parte das teses de Lutero são contra as indulgências. E o que eram as indulgências? As indulgências foi uma heresia monetária. Você acha que esse negócio de enganar o povo para arrancar dinheiro dos crentes é um negócio novo, é? Você acha que isso foi inventado agora pelos teólogos da prosperidade? Eles foram beber lá no século XVI. Quando a igreja instituída até então, chamada Apostólica Romana, começou a explorar financeiramente as pessoas com o intuito de obter dinheiro, de construir igrejas, de obter poder. E uma das formas melhores de fazer isso é dizer que foi Deus que mandou. Aliás, continua sendo essa uma grande estratégia dentro das igrejas católicas, apostólicas, romanas e, pasmem, dentro das igrejas evangélicas. Ora, não é assim que funciona os sistemas das supostas profecias ou profetadas? É só dizer que foi Deus que mandou, que a autoridade está posta e a profecia passa a ser inquestionável. Mas dizer que foi Deus que mandou tem sido uma estratégia desde então para enganar as pessoas, para ludibriá-las. Quer isso tenha algum embasamento bíblico na escritura revelada por Deus ou não. E não foi diferente ali no século XVI, né? Então, uma das coisas que os pré-reformadores perceberam, e os reformadores perceberam, dentre eles, sim, que produziu bastante material, Lutero, e posteriormente também João Calvino, né? Vale salientar que, apesar de terem sido contemporâneos, quando Lutero já estava lá lutando, né, pela reforma protestante, Calvino tinha acabado de nascer, né? Eles trocaram cartas, mas tinham uma diferença grande de idade. E o fato, irmãos, é que o justo viverá por fé. O justo viverá por fé é um dos grandes brados da reforma protestante. Num tempo onde a justificação dependia de indulgências, de santos, de intermediadores, da bênção do Papa, de sacrifícios, homens corajosos se levantam com a escritura nas mãos para dizer: não, não, não. O justo, e esse justo por sua vez nós veremos aqui, é aquele que recebe a justiça de Cristo, a justiça de Jesus. Ele viverá apenas por fé. Por fé naquele que o salvou, naquele que o justificou. É por isso que o contexto aqui do texto que nós lemos no verso 17 é também um texto muito conhecido de Paulo aos Romanos, quando diz assim no verso 16, acompanhe comigo na sua Bíblia: pois não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. O justo viverá por fé, irmãos, é um resumo dos versos 16 e 17. É o resumo do que é o Evangelho, do que é a graça de Deus manifestada por meio da sua obra magnífica de salvação. Então Paulo começa dizendo aqui que somente pela fé na obra do mediador que o Salvador pode alcançar o pecador. E é por isso que Paulo diz que, nesse sentido, ele não tem do que se envergonhar. E o contexto é que ele não tem do que se envergonhar, porque há quem achasse que haviam motivos para se envergonhar do Evangelho. Ei, deixe-me abrir um parênteses para dizer aqui uma coisa. A igreja causa-nos decepções. Se você ainda está enganado, iludido, ou como um sonhador, achando que aqui é a antessala do céu, não é. Não é. Mas não é só aqui não.
É aqui na Igreja Batista, na Assembleia de Deus, na Quadrangular. É aqui, no Japão, na China, no Acre, em qualquer lugar do globo. Porque é uma igreja formada por pecadores, por gente falha, por gente que está em processo de santificação, por gente que está em processo de crescimento, de amadurecimento, que erra, que peca, que falha. E aí, nessa confusão entre o que é a igreja visível e o que é a igreja invisível, a gente muitas vezes acha que o que está sendo motivo de vergonha é o evangelho, né? É o evangelho. Não, o evangelho nunca será motivo de vergonha. Talvez os evangélicos sim, com certeza, mas o evangelho jamais. Jamais teremos do que nos envergonhar como servos de Deus, como cristãos, como evangélicos na essência, né, exegética da palavra, que tem uma relação direta com aqueles que foram chamados, aqueles que foram resgatados. A palavra evangelho aponta para a ideia de alguém que vive agora mediante essa boa nova, essa boa notícia, que é o evangelho. Por isso Paulo diz, olha, não tenho do que me envergonhar. E ele diz o motivo, e o motivo é extremamente plausível e convincente, né? Veja aí o motivo que Paulo diz, que não tem do que se envergonhar do evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que versículo poderoso, irmãos. Que palavra profunda é essa. É revigorante. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos, não é outra coisa senão é que a boa notícia de salvação em Cristo Jesus, essa notícia, diferente de todas as demais notícias que podem causar impacto, tristeza, angústia, alegria, há uma notícia que ela vem carregada de poder de Deus. Poder. E essa notícia é o evangelho. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. É por isso, irmãos, inclusive, que erram e pecam os pragmáticos, ou aqueles que são levados pela conversa do pragmático, que é preciso fazer isso ou aquilo para atrair as pessoas. Não, nós como igreja precisamos acordar, estamos no século 21, a gente precisa evoluir. Não é isso? Olha, sabe por que a nossa igreja está pequena? Sabe por que a nossa igreja não cresce? Porque a gente precisa fazer isso ou aquilo outro, a gente precisa dessa ou daquela estratégia. E eu não sou daqueles que condenam por tudo as estratégias. Nós usamos estratégias, mas irmãos, não percamos de vista o seguinte: Deus não precisa das nossas estratégias para salvar quem quer que seja, quem Ele quer salvar. Isso vai acontecer por meio da pregação do Evangelho, por isso que entra a nossa responsabilidade. Mas o que salva o pecador é o Evangelho, que é a manifestação do poder de Deus para a salvação do pecador. E inclusive é munidos disso que nós podemos falar de Cristo para alguém. É munidos disso, inclusive, que nós não devemos nos intimidar ao olharmos para nós mesmos e percebermos o quanto somos falhos, fracos, não sabemos falar, não conhecemos teologia, não conhecemos todas as respostas bíblicas, nos achamos incapazes. Que bom que você se sente incapaz. Louvado seja Deus que você se sente incapaz. E continue sentindo-se assim, porque a capacidade não vem de você, vem do Senhor. A capacidade vem de Cristo. A capacidade vem através da manifestação dele, por meio do Evangelho, que é o seu poder para todo aquele que crê. E essa crença aqui está ligada à justiça de Deus, que se revela por meio do Evangelho, o qual Paulo vai falar também de fé em fé, enfatizando no verso 17, no final do verso 17, o justo viverá por fé. Esta fé, então, irmãos, aliado à ideia de que somente Cristo e que somente a graça, somente por meio das Escrituras, dando somente glória a Deus,
são os motivos pelos quais nós podemos e devemos nos apegar e nos assegurar em nossa salvação e no livramento da condenação que estava posta sobre nós por meio de Cristo. Porque eu não sei se você também já parou para pensar, mas os 5 solas é basicamente sobre soteriologia, né? É basicamente sobre soteriologia, basicamente sobre a doutrina da salvação. Porque por meio destes 5 solas, desses 5 somentes, né? A ideia é que a salvação na vida do homem, na vida do crente, ela se manifesta somente pela graça, somente pela fé, por meio de Cristo, que se revela através das suas escrituras. E tudo isso aqui, somente Deus recebe, merece a glória, o louvor, a adoração. Mas é importante enfatizar que essa fé aqui, tão necessária e tão presente, afinal de contas, é justamente isso que diferencia o crente do incrédulo, não é assim? É justamente isso que diferencia o ímpio do santo. É justamente isso que diferencia o justo do injusto. É a fé. É a fé. E nunca é demais lembrar o que é a fé, né? A fé é a crença naquilo que a racionalidade não nos permite crer. Isso que é fé. Porque a gente também costuma chamar fé em tudo, né? Fé em tudo. Então, eu treinei, me preparei para a corrida, que por enquanto não é o caso para mim. E aí eu quero ganhar a corrida. E eu tenho fé que eu vou ganhar a corrida. Teologicamente falando, não é bem fé o termo certo. Porque pode ser que eu ganhe, tem uma possibilidade grande, inclusive. Se eu treinei, me preparei, corri atrás, fiz a minha parte. Consegue compreender isso? A fé tem a ver com a sobrenaturalidade, irmãos. A fé tem a ver com alguém lhe perguntar assim, explica aí. Aí você diz assim, rapaz, não sei não explicar. Dá para explicar não. Eu creio. Eu simplesmente creio. Como você pode crer, a mais clássica de todos, né? Como você pode crer que Deus existe, que Ele é real, e que a Bíblia é a sua palavra, e que não tem erro nenhum aqui? Nós até podemos elencar argumentos. Eu até posso lhe dizer que pergaminhos de séculos e séculos entre um século e outro são comparados, e quando os estudantes vão fazer a comparação, percebe que é a mesma coisa. Por mais que tenham tido anos e anos de cópias, o texto é exatamente o mesmo, mudando uma palavra ou outra no máximo. Mas não é isso que embasa a nossa crença, né, na Escritura, né? Porque se nós formos começar, irmãos, a racionalizar demais, tentando encontrar respostas plausíveis e compreensíveis para tudo, de que serve a fé? Para que serve a fé? Como nos lembra o texto clássico, a fé não é a certeza e a convicção nas coisas que se podem ver, mas é justamente o contrário, daquilo que a gente não vê, é daquilo que é inexplicável. Então eu consigo explicar racionalmente como é que eu posso crer que existe um Deus, que esse Deus fez o homem de um pó da terra, e do nada tirou da costela de Adão e fez a mulher. Esse homem cai, peca, e Deus planeja ali salvá-lo por meio do Deus que se tornaria homem. Que para mim é uma das coisas mais complicadas, teologicamente falando, a encarnação do Filho. Como é que eu creio em tudo isso? Rapaz, é fé, é só fé. É dessa fé que Paulo está falando. É essa fé a qual Lutero e os reformadores estavam levantando. Não, a salvação não pode, não dá para depender daquilo que eu faço, daquilo que eu deixo de fazer, do sacrifício que eu faço ou que eu deixo de fazer, da penitência que eu cumpro ou deixo de cumprir. Não depende de um mediador humano, tão pecador quanto eu. Essa justiça se manifesta por meio do Evangelho. E é por causa deste Evangelho que somos justificados. A ideia de justificados, né? É a ideia de ser tornado justo. A ideia é, você era injusto, você era culpado, pecador, agora você é justo, não tem culpa e é santo.
E tudo isso por meio da obra de Cristo, da obra salvífica de Deus, por meio do seu plano de salvação, concretizado com a vida, morte e ressurreição do Senhor. Ressurreição de Cristo. Agora, algo que sempre vale salientar, diante das confusões teológicas que nós temos, é que seria incoerente, seria contraditório, biblicamente falando, imaginar que essa fé é produzida pelo próprio homem. É obra das mãos, do coração, da intencionalidade e do livre-arbítrio do homem. Livre-arbítrio com gigantescas aspas, né? Que você sabe que livre-arbítrio não existe, né? Porque se essa fé, irmãos, depende de quem tem ou de quem não tem, como muitos preferem acreditar, porque muitos não cometem o erro romanista de achar que a salvação depende do homem quanto isso ou quanto aquilo, fazer isso de obras em si. E nesse sentido eles acertam. E aí, quando estão próximos de gabaritar a prova e acertar totalmente, eles param e tropeçam na ideia de que depende da fé do homem. Então, se Deus quiser salvar um homem, quiser salvar alguém, depende dele ter fé em Cristo ou não. Se ele tiver fé, ele vai ser salvo. Se ele não tiver fé, por responsabilidade dele mesmo, que decidiu não crer, ele está condenado. Ora, então não depende de Deus. Então não é pela graça. Então não é imerecido. Se depende da minha fé, consegue compreender isso, irmãos? Se depende da minha fé, se a fé é o fator condicionante para a salvação, sendo essa fé nascida do coração do homem, da disposição dele de querer crer ou não querer crer, de aceitar ou rejeitar o evangelho, então depende dele. Então depende dele. Isso é quase como se dizer assim: olha, rapaz, eu queria muito salvar Daniel. Deus dizendo, tá? Está aqui nos meus planos. Ó, o nome dele está até escrito aqui, ó. É Daniel, não é Daniel Lopes? Opa, está aqui já. Mas Daniel decide não crer. Daniel decide não crer. Ele decide não ter fé. Não é o seu caso não, Daniel. Está repreendido em nome de Jesus. Até porque se você tiver fé ou não tiver, e a obra estiver completa, essa fé vai chegar. Por quê? Porque o reverendo Augusto Nicodemos, olhando lá para o texto de Efésios, né, pergunta assim, olha só, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Aí ele pergunta, e o que é que morto faz? O que é que morto faz? Faz nada. Que fé pode surgir do coração de um morto? A ideia, irmãos, é que eu gosto de pensar assim, né? Quando o indivíduo está lá em casa, está lá na casa dele, ele começa a pensar assim, rapaz, eu tenho que arrumar essa minha vida. Eu tenho que ir para a igreja. Eu tenho que pedir perdão a Deus pelos meus pecados. E tenho que arrumar minha vida, porque eu acho que, se continuar assim, eu vou para o inferno. Como acreditar, irmãos, que o homem natural pode fazer essas perguntas a si mesmo? Ou chegar a tais conclusões? Sabe por que isso acontece? Lá na casa dele ainda, quando ele nunca leu a Bíblia, quando ele nunca orou, quando ele não vai para a igreja. Sabe por que isso acontece? Porque o Espírito Santo de Deus já começou a obra de salvação na vida dele, plantando a semente da fé. Como diz Paulo, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós precisamos desta fé, irmãos. A fé, teologicamente, né, ela se divide em duas características. Essa fé que nós estamos falando aqui, que é a fé salvadora, é assim que você vai encontrar nos livros de teologia. A fé salvadora é a fé que não parte de nós, que não tem nenhuma contribuição nossa.
É a fé que é plantada pelo próprio Deus em nossos corações. Alguém já ilustrou que a fé é como a mão estendida de um mendigo, né? A qual só estende porque o próprio Senhor já ofertou gratuitamente a salvação. E estende a mão para resgatá-lo do abismo, da morte e do império das trevas. A fé, na verdade, é uma resposta daquilo que o próprio Deus já plantou em nossos corações. A fé é salvífica, a fé é salvadora. Mas há uma outra característica da fé, a qual de fato é com base nela que nós iremos viver. Que agora, salvos, redimidos, vivos, acordados, podemos ter e depositar no Todo-Poderoso diante de causas impossíveis, diante das dificuldades, das lutas, diante das tribulações. É nesta fé que nós devemos nos assegurar diante de todas as doutrinas que Ele mesmo apresentou para nós. É diante desta fé que nós devemos nos assegurar na crença desse Deus, que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem cuidado de cada um de nós. É nesta fé que nós devemos nos assegurar que a nossa salvação está garantida e guardada com Ele mesmo. É com base nesta fé que nós podemos nos assegurar de que não iremos sucumbir, não seremos derrotados, não seremos destruídos. É com base nesta fé que nós podemos, assim como Paulo, dizer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É com base nesta fé que nós não somos tomados pelo desespero diante dos problemas. É com base nessa fé que nós não perdemos a esperança no amanhã, no futuro, sobretudo quando esse futuro é escatológico, é aquele prometido pela Escritura, pela palavra. É com base nesta fé que nós podemos olhar para nós mesmos, vermos o quanto somos falhos, pecadores e merecedores, e ainda assim ter a certeza da salvação por meio de Cristo Jesus. É com base nesta fé que nós podemos e devemos crer que este Evangelho continua sendo o poder de Deus para a libertação do pecador, para libertar-nos dos nossos pecados, para mudar o nosso coração, para moldar as nossas vidas, para nos fazer mais crentes, mais consagrados ao Senhor, mais fiéis a Ele, a Sua palavra. É com base nesta fé que nós somos tornados justos e podemos olhar uns para os outros como os nossos irmãos em Cristo, ovelhas do mesmo rebanho. É com base nesta fé que nós podemos crer que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar, colocar assim as nossas vidas diante do Senhor. Deus louvado e bendito seja o teu santo e glorioso nome. Rogamos que o Senhor aplique essa palavra em nossos corações e nos faça rememorar, Deus, esta verdade da tua obra de salvação por meio da manifestação poderosa do teu Evangelho em nossas vidas. Obrigado, Deus, pela justiça de Cristo, por sua encarnação, por sua obra, por sua morte, por sua ressurreição, porque isso também garantiu-nos vida e vida com o Senhor. Ó Deus, ajude-nos, Deus, a termos vida santa e pura diante de Ti. Senhor, santifica-nos, Deus. Santifique as nossas obras, Senhor. Santifique os nossos pensamentos. Santifique os nossos corações. Santifique a nossa língua, Deus. Para que sejamos homens e mulheres piedosos, Deus. Que possamos nos exercitar, Deus, na piedade, como diz a Tua palavra, Deus. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra revelada a nós, acessível a nós. Por mais, Deus, que outrora e até em nossos dias, Satanás e este mundo tente tirar-nos, nada pode, Deus,
tirar essa palavra de nós, até porque o Senhor mesmo já gravou em nossos corações. Ó Deus, te louvamos pela vida desta igreja e porque sabemos, podemos descansar, tendo a certeza de que o Senhor é o Senhor dessa igreja. O Senhor é o governador desta igreja, o pastor dessa igreja. E o Senhor tem cuidado de cada um desses irmãos, das tuas ovelhas que aqui estão. Rogamos que o Senhor nos abençoe neste dia, dia do Senhor. E despeça-nos, Deus, nesta hora, após este culto que se encerra para o louvor da tua glória, com a tua bênção e paz. E que o amor do nosso eterno e bondoso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o poder, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, povo de Deus, aqui em toda a face da terra, desde agora e para sempre.